Dando continuidade a esse evento, eu convido a professora doutora Miriam Moura, grande colega nossa, neurologista, neurofisiologista, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Ela é coordenadora do Centro de Referência para Doenças Neuromusculares da Secretaria de Estado de Saúde daqui do Distrito Federal. Por gentileza, por favor, Miriam. Um grande respeito que eu tenho por você. Bem? Bom dia. Muito obrigada pelo convite, doutora Cari. Também tenho muita estima do senhor. Conheço a doutora Cari, acho que há mais de 20 anos. Obrigada pelo convite. Agradeço a presença dos familiares, pacientes. Não sei se tem pessoal da saúde no auditório. Sim, alguns profissionais de saúde, da área da saúde. Tem algum representante do Ministério da Saúde? Eu vou me basear principalmente, o tema que me foi dado é o diagnóstico, mas eu resolvi me basear, acrescentar algo a isso, me basear principalmente na experiência que eu acumulei durante esses 5 anos no Centro de Referência de Doenças Neuromusculares da Secretaria de Saúde aqui do DF. Esse centro de referência foi criado para atender, além de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença realmente mais trabalhosa e acaba chamando mais atenção. Então, além disso, são atendidas todas as doenças neuromusculares. E o que elas têm em comum? Elas têm em comum um quadro de fraqueza muscular, com atrofia e a possibilidade de desenvolvimento de dificuldade respiratória, disfagia e grande incapacidade motora. Então, todas essas doenças foram reunidas no centro de referência para otimizar o recurso humano que a gente tem. Então, nós hoje temos, são apenas 5 anos, o centro, eu diria que ainda está engatinhando, as políticas públicas de saúde não nos favorecem realmente, mas a gente teve uma boa surpresa nos últimos 2 anos, que foi um decreto que estabeleceu a formação de centros especializados em reabilitação, com verba específica para isso, que são CER, e centros de doenças raras. Isso nos favorece porque no DF foi credenciado, está sendo credenciado uma unidade hospitalar, tanto como C2, tipo 2, como centro de doenças raras, que atualmente é o Hospital de Apoio do DF. Então, nós fomos transferidos recentemente para o Hospital de Apoio por esse motivo, porque existe uma promessa de ter verba diferenciada e de ter um pessoal envolvido com cuidado paliativo e com reabilitação nessa unidade hospitalar. O Centro de Referência do DF ele é formado exclusivamente por profissionais do SUS. Todos são contratados e do quadro efetivo. Bom, rapidinho, tá? A esclerose lateral amiotrófica pode ser definida como doença neurodegenerativa fatal. Isso dizem os artigos, os livros, nem sempre é. Caracterizada por paralisia, atrofia muscular progressiva, refletindo a degeneração dos neurônios motores do córtex cerebral, do tronco cerebral e da medula espinhal. Um histórico breve, tá? Em 1849, Duchenne, esse famoso da distrofia muscular de Duchenne, ele descreveu a doença acreditando ser uma doença muscular. Mas foi mais tarde, com Charcot, esse é Babinski, eu achei muito bonito. Então, Charcot, que definiu a doença em 1869, juntamente com Joffre, ele descreveu do ponto de vista clínico e cunhou o termo, esclerose lateral amiotrófica. Por quê? Porque ele encontrou o paciente tinha atrofia muscular, que ele chamou de amiotrofia, e além disso, tinha os achados histopatológicos. Ele observou que no corno anterior da medula e nos cordões laterais e anterior havia placas de esclerose, havia um endurecimento, né? E isso corresponde à degeneração neuronal. Então ele cunhou esse termo que é atual até hoje. A doença também é chamada doença do neurônio motor, porque pega o neurônio motor superior e inferior, doença dos neurônios motores em alguns textos. A doença é famosa nos Estados Unidos por ter acometido um atleta do beisebol, Lou Gehrig, que teve a doença em 1939.
é muito famosa também por acometer o físico, o famoso professor de física Stephen Hawking, tem a doença há vários anos, e que ele é um exemplo para nós, porque ele não é a doença. Como disse aqui, muita gente falou hoje, ele tem a doença, mas ele não é a doença. Ele tem uma vida independente, apesar de ter a doença. Então, eu acho interessante que é um exemplo a ser seguido. A epidemiologia, de acordo com os principais estudos do mundo, mostra a incidência mundial de 2 a 5 a cada 100 mil pessoas e é o predomínio nos países europeus. Isso é descrito, são dados de literatura, acredita-se, pelos livros, pelos artigos, que 50% dos pacientes sobrevivem a 3 anos, 90% 5 anos, com a idade média de início aos 65 anos de idade e um ligeiro predomínio em homens. Quando a gente fala sobrevivência, a sobrevivência é o desenvolvimento da dificuldade respiratória, da insuficiência respiratória. Então não quer dizer morte, pode ser morte ou o desenvolvimento da insuficiência respiratória. No Brasil, então agora eu vou falar dos dados que eu tenho a partir de 5 anos para cá. Então, um estudo realizado com dados de mortalidade, a idade média de mortalidade no Brasil, 62 anos, a incidência, a idade média de incidência no DF, 56,9 anos, com desvio padrão de 11,9. Isso foi um estudo feito em 302 pacientes nos últimos 10 anos no Distrito Federal. A taxa de mortalidade estimada acima de 20 anos, porque não faz sentido falar em doença neuromotor abaixo de 20 anos, foi 0,61 a 0,89, acima de 45 anos, 1,77 a 2,3. Então aqui a taxa de incidência nessa faixa etária, ela se aproxima dos países europeus onde existe maior incidência no mundo. Então, o que nós temos que lembrar é que o Brasil ainda está naquela fase de transição demográfica, que é um país de jovens ainda. Então, a tendência é aumentar a incidência da esclerose lateral amiotrófica na nossa população ao longo dos anos, porque com o envelhecimento da população. Então, esse estudo com 302 pacientes aqui no DF mostrou uma sobrevivência média de 43 mais ou menos 2,5 meses. A sobrevivência, ela se relaciona aqui, pode ser a traqueostomia ou óbito, tá? Tempo para o diagnóstico, olha como é extremamente longo, 26,5 mais 1,6 meses. Isso aqui é um indicador que nós temos que trabalhar sobre ele, porque isso retarda o cuidado multidisciplinar. Então, nós temos aqui a distribuição dos pacientes, 302 pacientes com a idade média. Na Ásia e nas Américas, nós observamos, isso aqui é uma revisão que eu fiz, tá? Brasil está aqui, o meu estudo com dados de mortalidade, um estudo prévio em 98, tá? Foi prospectivo, mostrando uma incidência menor, e agora essa incidência é um pouco maior do que foi observado naquela época. Então vejam que nos outros países da América do Sul, Chile, esse aqui é Cuba, tem estudos no Chile, estudos na Ásia, a incidência é extremamente menor do que nos países europeus e nas Américas. A incidência no Brasil, eu estudei também com dados de mortalidade, do Sistema de Informação de Mortalidade. Tá? Então, eu estimei a incidência a partir da mortalidade. De 2004 a 2013, nós tivemos um aumento importante. Isso por quê? Porque pode ter melhorado as condições sanitárias do país, melhora de equipamentos, dos serviços, aumento do número de médicos neurologistas para diagnosticar a doença, e também pelo envelhecimento populacional, que a gente está observando. Então, aqui eu tenho a distribuição desses casos ao longo do país. A maioria dos casos realmente está concentrada no sudeste e sul do país, que é onde nós temos maior densidade populacional também. Além disso, eu encontrei uma correlação com a raça branca, com predomínio em indivíduos com fenótipo branco. É claro que branco eu estou falando em fenótipo, não em genótipo, né? Genótipo é altamente variável no Brasil, mas indivíduos de cor branca têm um risco quase 3 vezes maior do que indivíduo mestiço e indivíduo negro. As causas da doença, eu não vou detalhar, tá? Porque a plateia não é da área de saúde, mas são várias, é um processo degenerativo que acomete o neurônio motor e também células da glia, que são as células de sustentação do sistema nervoso. Não, as alterações não são exclusivas de motoneurônio. E a gente tem todas as alterações degenerativas, passando por disfunção mitocondrial, processo inflamatório,
hiperexcitabilidade por glutamato, formação de radicais livres, mutações genéticas, processos autoimunes, anormalidades do citoesqueleto, formação de agregados proteicos envolvidos na doença. Então, temos tudo isso. Isso culmina em quê? No aumento de glutamato dentro da célula, que ele é citotóxico e leva à necrose e à morte celular. Então, um esquema que mostra que são acometidos os neurônios motores superiores no córtex, e na medula nós temos o neurônio motor inferior e no tronco cerebral. Quando o neurônio motor ele sofre um processo degenerativo, o músculo que é suprido por ele degenera também, atrofia também e perde força. Então, no final do processo, é isso que acontece. Apenas 5% dos casos são atribuídos a mutações a formas familiares. 95% é a dita esclerose lateral amiotrófica esporádica. Mesmo na esclerose lateral amiotrófica esporádica, nós temos várias mutações genéticas. E o último artigo que eu li, 33 alterações genéticas foram identificadas, mesmo na forma esporádica. Já na forma genética, que é só 5% dos casos, essas mutações também são em menor número, identificadas em menor número. Bom, então, resumindo, o quadro clínico é formado por sintomas de neurônio motor superior, que é aquele do córtex, e sintomas de neurônio motor inferior, que estão no tronco cerebral e na medula espinhal. Geralmente, a doença começa por um segmento corporal. Pode ser um braço, uma perna, uma mão, um pé. Pode ser alteração respiratória, que é só 1% dos casos, mas existe. Né? Na minha amostra, eu tive um caso apenas. E pode ser também pela forma bulbar, que começa pela fala, com dificuldade de fala e de engolir, de deglutição. E aí é que o diagnóstico é mais difícil. O paciente vai rodar em vários otorrinos, fonoaudiólogos e gastroenterologistas sem diagnóstico. Então, esse desenho esquematiza as possíveis formas de início da doença. O vermelhinho é neurônio motor inferior e o azulzinho neurônio motor superior. O neurônio motor inferior, ele dá fraqueza com atrofia e fasciculações, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é aquele tremorzinho no músculo. O acometimento do neurônio motor superior, ele pode dar fraqueza, mas ele dá espasticidade, enrijecimento, pode dar dor e hiperreflexia com reflexos patológicos. Tá? Então aqui a gente tem as várias formas de apresentação. Então vocês vejam como é heterogêneo o desenvolvimento da doença. Ele pode começar só com alteração de fala, pode começar com alteração proximal de força e atrofia, alterações distais de força e atrofia, alterações em um membro só com força e atrofia, alterações de neurônio motor superior, que é só espasticidade, dor e dificuldade na marcha, que é esse azulzinho aqui, e não tem nenhuma atrofia. Então, essa grande variabilidade clínica também dificulta o diagnóstico. E é importante você ter centros de referência com pessoas com experiência, porque mesmo quando você não consegue fechar todos os critérios diagnósticos, esse paciente tem que ser tratado. Você não pode adiar o tratamento porque não tem todos os critérios, principalmente eletromiográficos, o que é uma falha na maioria dos serviços. Então, o quadro clínico, como já disse, sintomas motores, fraqueza, atrofia, espasticidade, não costuma haver alterações de sensibilidade esfincteriana ou oculares. 20% começa com a forma bulbar, que é aquela com dificuldade na fala e deglutição. Uma foto mostrando as atrofias proximais, atrofia proximal, atrofia distal, de interósseos, atrofia de língua. Também a gente valoriza bem o exame neurológico a presença de reflexos, de hiperreflexia e de reflexos patológicos. Alguns pacientes têm essa síndrome pseudobulbar, que é o choro e riso imotivado. São alterações emocionais que estão fora do contexto. O paciente não teve nenhum motivo para estar deprimido e começa a chorar. Não tem nenhum motivo para uma alegria e ele ri de forma imotivada, tá? Com degeneração de alguns tratos. Tá? E temos também, frequentemente, queda da cabeça por fraqueza da musculatura cervical, alteração de fala, cialorreia, que é o acúmulo de saliva na boca, e dificuldade para engolir. Uma coisa importante a se pesquisar na anamnese do paciente é a fraqueza do músculo diafragma e dos músculos intercostais, que levam a dispneia, principalmente em posição supina. A supina é deitada, tá? E desordens respiratórias que se manifestam durante o sono. Qual é a queixa do paciente? O paciente
com doença neuromuscular? É sempre indagado se ele tem dor de cabeça ao acordar e se essa dor de cabeça é aquela dor pesada que desaparece durante o dia. É um sintoma de hipoventilação alveolar. Ele deve estar tendo alguma dificuldade durante o sono de respirar, porque quando deita se manifesta o músculo diafragma e os músculos intercostais. Então é um sinal de alerta para o neurologista, para o clínico, tá? E sintomas de privação de sono, sonolência diurna, irritabilidade, déficit de memória. 10% dos pacientes têm a chamada demência frontotemporal, onde 50% não tem uma demência clássica, como Alzheimer, que é déficit de memória. São principalmente funções executivas, motoras e de linguagem, né, de esquecimento de nomes, disnonia frequente. Ela geralmente ocorre, está descrita em mutações desses genes, o cromossomo 9, FUS, TDP43, etc. São genes já mapeados para a doença. Na demência frontotemporal, a gente apoia o diagnóstico também achados de ressonância magnética, onde aqui é normal e aqui você tem atrofia de lobo frontal, tá? E lobo temporal. Aqui é normal, aqui você tem atrofia. Principalmente alterações comportamentais e dessas funções. Aqui a gente tem uma forma que acomete só o primeiro neurônio, que é chamada esclerose lateral primária, com atrofia do córtex motor. Um achado de ressonância que nem sempre está presente na doença do neurônio motor, que é a hiperintensidade do trato córtico-espinhal. Como é que é o diagnóstico, então? O diagnóstico não tem um marcador específico. Doença do neurônio motor o diagnóstico é clínico. É um neurologista treinado e com experiência no quadro é que vai ter que fechar o diagnóstico. Apesar de que nós temos os critérios escorial bem definidos, critérios de eletromiografia definidos por Avage e Shima, e exames complementares, eles servem para afastar outras doenças, então é rotina fazer, porque tem outras doenças com quadro clínico semelhante, não é igual, é semelhante no início. Neuroimagem de crânio e coluna cervical para afastar compressão e tumores, e eletroneuromiografia, que ela suporta o diagnóstico. Mas nós vamos ver agora a positividade principalmente da eletroneuromiografia, que é um diagnóstico, que é um exame que norteia todas as doenças neuromusculares. É uma semiologia armada para o neurologista. Então, aqui é um resumo dos critérios, é o escorial que são usados. Quando você tem desnervação, neurônio motor inferior, sinais de desnervação em 3 regiões, ou clínico ou paraclínico por eletroneuromiografia, e sinais de neurônio motor superior. Aí está fechado o diagnóstico. 3 regiões as pernas, o braço, paravertebral, cranial, musculatura cranial. Cada um é uma região. Você tem a provável, em 2 regiões, a provável com suporte laboratorial, que é a eletroneuromiografia, possível e a familiar. Quando tem a mutação genética, a história familiar, é mais fácil fechar esse diagnóstico. Eu não vou comentar, porque não tem poucos médicos na plateia, eles já conhecem, os que estão aqui conhecem, mas esse é um algoritmo para uso dos critérios escorial. Então, eles se baseiam principalmente aqui, na demonstração de degeneração do neurônio motor inferior, clinicamente ou eletrofisiologicamente, na evidência de degeneração do neurônio motor superior pelo exame clínico e no quadro progressivo. Então, doença do neurônio motor é, por definição, doença progressiva. A eletroneuromiografia é um exame, uma semiologia armada, que estuda a unidade motora. O que é a unidade motora? É o neurônio motor inferior, aquele que está no corpo anterior da medula, seu prolongamento distal e as fibras musculares inervadas por ele, que é o que é afetado na doença quando a gente fala em neurônio motor inferior. Então, isso aqui é o método usado na eletroneuromiografia, onde você tem o estudo de condução das fibras motoras que vai formar essa onda. Na doença do neurônio motor, como você tem poucas fibras funcionantes, você tem queda da amplitude dessa onda. Então, isso aqui é o equipamento utilizado para a eletroneuromiografia, e aquele exame que dá um choquinho, e aí o choquinho você vê a resposta do nervo motor. A seguir, você faz o exame de agulha para ver a atividade muscular. Então, você tendo atrofia fascicular aqui, o que acontece? Degenerou esse neurônio que inervava essas fibras musculares, então aquelas fibras perdem a denervação. Com o processo de reinervação, você tem um aumento da unidade motora, porque os prolongamentos distais que esse nervo emite para compensar a desnervação, vai inervar uma quantidade maior de fibras. Então, você tem mudança
do potencial de unidade motora que eu vou mostrar agora, só para vocês entenderem. Então, aqui a gente vê os critérios de Avage e Shima, eles foram postulados em 2008 e eles aumentaram a sensibilidade dos critérios euscorial de 38% para 87%. E eles se baseiam na presença de fasciculações da eletromiografia. Então, aqui você vê um traçado em um indivíduo normal, das unidades motoras normais. Embaixo, você vê aquelas unidades motoras reinervadas que eu mostrei na fotografia. Quando você forma novas unidades motoras maiores, elas se apresentam dessa forma. Então, esse é um traçado característico da doença do neurônio motor. A amplitude é maior, a duração é maior e o número de fases é muito maior. Porque cada um contrai um tempo diferente, cada fibra. E a fasciculação é essa descarga espontânea aqui de baixo. Também temos ondas agudas positivas e mais um desenho da fasciculação. Tá? Só para esclarecer como é feito isso. Então, a eletromiografia resolve o problema? A maioria dos neurologistas acha que sim. Eu acho que até hoje, o que a gente presencia aqui no Distrito Federal é que o paciente demora muito para chegar no centro de referência, porque o médico quer a confirmação diagnóstica por eletromiografia. E quando é que isso acontece? Na forma de início bulbar, eu observei desses 302 pacientes que eu estudei, 36,15% de falha no diagnóstico por eletromiografia. Então, o paciente tem a doença está progredindo e ele não é encaminhado para o centro de referência porque a eletromiografia não fechou o diagnóstico. 36% é muito. Tá? Na forma espinhal, um pouco menor, mas chega a quase 20%. Então, esses pacientes, eles têm uma demora de chegar a serviços especializados por demora em fechar o diagnóstico, quando, na verdade, o diagnóstico é uma soma de fatores e é clínico. Munix eu não vou falar muito, isso aqui é uma medida, índice de estimativa do número de unidades motoras, ela pode ser usada para acompanhar e para ajudar a definir o prognóstico do caso, não exame de rotina. Então, vou falar um pouquinho, brevemente, da experiência do Distrito Federal no Centro de Referência de Doenças Neuromusculares. Inicialmente, esse centro de referência ele foi localizado no Hospital Regional da Asa Norte, e, no momento, ele foi transferido para o hospital de apoio por ser um hospital mais voltado para a reabilitação, para o cuidado paliativo e por sediar um centro de doenças raras. Então, existe uma possibilidade de crescimento da equipe multidisciplinar para o atendimento de todas as doenças neuromusculares. Então, essa aqui é a imagem do hospital, um hospital mais humanizado. Nós temos atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, nutrição. Como alguém aqui falou, um dos doutores falou, realmente o médico na doença neuromuscular sozinho, ele não consegue avançar muito. É necessário o apoio da equipe multidisciplinar. Então aqui, fisioterapeuta respiratório, um ginásio, mais imagens do ginásio. Então, nós estamos num ponto de montar uma linha de cuidados nas doenças neuromusculares, de acordo com a experiência que a gente tem tido. Então, essa linha de cuidado, ela tem que envolver os 3 níveis de atenção à saúde. Né? Ela tem que envolver a atenção especializada, que somos nós, a atenção básica e a atenção hospitalar, quando necessário. A gente tenta evitar ao máximo a atenção hospitalar e de urgências, que é o menos adequado, mas existem situações de urgência. Então, a atenção especializada, ela tem que estar sediada em centros especializados de reabilitação, existe um decreto sobre a formação desse ser. Existem as oficinas ortopédicas para as órteses e para dispensação de órtese respiratória também, ventilatória também. É necessário ter essas oficinas. Centros de diagnóstico e centros de referência de ventilação não invasiva, que no nosso caso é na unidade de pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte. Na atenção básica, é importante também o trabalho das equipes multiprofissionais, na figura dos núcleos de apoio à saúde da família, quando o quadro é inicial, na figura das unidades básicas de saúde, quando o paciente ainda pode se deslocar, e nos núcleos regionalizados de internação domiciliar. Esse é o nosso maior parceiro, porque quando o paciente desenvolve incapacidade e necessita de gastrostomia, sonda, mudança de alimentação, cuidado nutricional, porque está bem definido que o estado nutricional influencia e muito no prognóstico. Então, os nossos grandes parceiros atualmente são os N-Rádios, que eles existem em todas as regiões do DF. Nós fazemos visitas mensais aos N-Rádios para orientar e para treinar as equipes de fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e médico. Porque quando o paciente não consegue se locomover até o centro, o N-Rádio é de grande auxílio.
A atenção hospitalar de urgência, são necessários poucos leitos, principalmente para os procedimentos cirúrgicos que são pontuais. Então, a nossa intenção é realmente diminuir ao máximo a internação. A internação é ruim para o paciente, é ruim para a família, é um risco de adquirir novas infecções e é cara. Vou mostrar daqui a pouco. Na linha de cuidados, o problema maior que a gente tem atualmente é isso, a necessidade propedêutica de exames complementares e de máquina da tosse e ventilação não invasiva e ventilação invasiva. Então, esse é o organograma que nós fizemos da linha de cuidados, os centros de referência e os NRADs ficam no centro do fluxo e em volta a gente tem quem encaminha e quem está ligado, órteses e próteses, oficina ortopédica, unidades hospitalares, nutrição, cirurgia geral, pneumologia do agarram e endoscopia digestiva para realização de gastrostomia. Resultados do centro de referência. Então, nesses 5 anos, o que a gente viu? Impacto do tratamento multidisciplinar da esclerose lateral amiotrófica nas internações. As medidas de eficiência usadas neste estudo foram a frequência, tempo de internação e valores de repasse de AIH, são guias de internação, e o gasto com UTI. Nós demonstramos que houve queda na frequência da internação de 75% com a atuação do centro de referência. Houve, além de queda, houve também, o tempo de permanência dos pacientes no hospital foi o mesmo, mas houve queda do gasto do Sistema Único de Saúde. Nesse gráfico, a gente observa dados do Sistema de Informação de Mortalidade que mostra a incidência em vermelho. Então, a incidência de ela no DF entre 2005 e 2014 cresceu um pouco, mas o gasto com a IH e o número de internações caiu quase 75% no fim desse período. Em 2012 é que começamos a trabalhar no centro de referência. Então, aqui a gente vê a queda do gasto de 2005 a 2014, o gasto com internações, ele teve uma queda muito grande, com o uso de UTI e com dias de permanência manteve, mas com o número de internações e com gasto, houve uma queda muito importante. Aqui a gente observa que ainda foi muito pouco o uso de ventilação domiciliar, a gente tem 38%, 21%. E, por final, quando eu avaliei os 302 pacientes de 2005 a 2016, eu observei um aumento da sobrevivência nesse período pós-centro de referência. Então, isso aqui é aumento log-rank 001, altamente significativo. Isso é a curva de Kaplan-Meier, que mostra a sobrevivência dos pacientes. Em azul, nós temos a sobrevivência após o centro de referência em 2012. Em verde, a sobrevivência até 2011. Altamente significativo. Na forma espinhal, também, aumento de sobrevivência depois do centro de referência. E na forma bulbar, um aumento menor, mas também significativo. Então, o tratamento por equipe multidisciplinar mostrou maior eficiência com redução de taxa de hospitalização, duração de estadia e reembolso de IH, maior sobrevivência também na forma de nível de início bulbar, e no âmbito do SUS, sugere-se a adoção de uma política nacional pública de cuidado integral ao paciente com ela e também com as outras desordens neuromusculares, com ampliação dos centros de referência multidisciplinares, aliada à política de deshospitalização do programa de internação domiciliar, e é um programa de ventilação não invasiva e invasiva domiciliar. Então, isso aqui quem disse foi Charcot, em 1889, que dizendo o quê? Em suma, que é necessário continuar procurando por uma solução. É necessário continuar olhando em volta e procurando por uma solução. Quer dizer, naquela época ele já viu que não seria fácil. Não é por isso que a gente vai desistir. Muito obrigada a todos. Agradecimento especial à brilhante palestra proferida pela professora Miriam Moura.